Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou seu professor aqui no Tutor. Hoje eu trouxe uma aulinha de internet, é a terceira matéria que eu acho importante dentro da divisão que eu fiz a respeito de internet, para vocês entenderem um pouquinho mais de internet e poder fazer o seu concurso aí. Então, na verdade, o que nós vamos falar hoje? A respeito de conexões. Então, se liga só. No primeira ideia de internet, o que eu preparei para vocês e o que eu acho importante? Eu acho importante que vocês olhem para a internet de qual maneira você entenda os serviços e entenda os protocolos. Entendendo a ideia de serviço e protocolo, a primeira ideia, a segunda ideia é você ter ideia daquela teoria básica, do histórico, de ARPANET, de web, da utilização, então, da onde veio, não é? Da integração com essa ideia dos serviços. E, naturalmente, toda a internet, para se conectar à internet, existe a necessidade de entender um pouquinho de conexões. Então, nós vamos falar de conexões hoje, né? E a primeira coisa que eu quero destacar para vocês para existir uma conexão, por exemplo, a conexão da dial-up, eu preciso de uma peça elementar, que é o modem. Legal? Então, componente físico principal de comunicação, quem é ele? É o modem. Sem modem não existe conexão. Guarda isso para você. Então, a placa de fax modem é o modem para conexão da dial-up, que é a conexão de escada. Naturalmente, pensando nisso, eu posso ir além. Posso ou não posso? Posso, porque o cabo é o meio. Então, além do tipo de modem, eu tenho que ter um cabo. Qual é o meio? Qual é o cabo? É o próprio cabo da linha telefônica, que vai me conectar à internet a uma determinada velocidade. Qual é a velocidade? No máximo 56 kbps por segundo, né? Para quem não lembra, eu vou já aflorar bits por segundo, que é a ideia da velocidade. Então guarda isso para você, 56 kbits por segundo são 56 mil dados enviados e recebidos por segundo. Essa é a ideia da velocidade por determinado meio, com determinado tipo de modem. Então, na verdade, o que é uma conexão? Conexão é um modem que vai estar trabalhando com software de conexão, legal? O modem com cabo, com meio que vai dar velocidade. Por exemplo, o programa de navegação para eu acessar uma página, um conteúdo web. E o número IP que te conectou, que o provedor te forneceu. Como assim, Luciano? Eu nunca ouvi falar dessa ideia de número IP. Como é que é isso, número IP? Então, é justamente isso que a gente vai falar agora. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma informação muito importante. Trouxe para vocês o exemplo de como funciona a ideia da conexão de escada. Então vamos perceber o seguinte, eu sou um ponto, eu sou um host fora da internet. Então tá aqui a internet, lá dentro, por exemplo, aquele computador vermelho lá, e eu sou um ponto aqui fora. Então eu quero dizer que eu sou um PC, legal? Cujo modem, vou dizer que eu estou numa conexão, vamos dizer, de escada. Então, naturalmente, eu tenho um fax modem, vamos botar aqui, ó. E esse fax modem vai me conectar à internet através de um meio. Qual é o meio? É a própria linha telefônica, que vai me dar uma velocidade. Qual é a velocidade? No máximo 56 kbps. Então, aí, através desse cabo aqui, ó, do provedor, do meu computador, eu vou, né, através desse meu ponto, desse host que eu sou o cliente, fazendo uma solicitação. Aonde é que o provedor vai me levar? Aonde essa empresa vai me levar? O provedor é uma empresa que vai ter um modem para ela, para oferecer essa conexão. Qual modem o provedor usa? O próprio roteador, que vai nos conectar lá na internet através do quê? Né? Aí vai ser um cabo especial, a própria fibra ótica. Guarda isso, vai completando aí no seu material. Fibra ótica é aquele cabo que nós sabemos que é de vidro, conduz dentro dele luz e trabalha com altíssima velocidade. Então guarda isso para vocês. Vidro, os dados no formato da luz, né? Naturalmente, aqui é o material do cabo, e aí eu vou até a internet através disso. Legal? Então, até o provedor, até o computador que eu quero ir. Então, eu quero te dizer o seguinte, que esse computador vermelho aqui, por exemplo, pode ser o computador da Globo.com? Pode.
Então, qual é o nome do computador da Globo.com? www.globo.com. Esse é o nome do computador da Globo, legal? Esse é o DNS dele. Só que é o seguinte, eu digo DNS para o provedor, só que o provedor tem que trocar o DNS, né? Eu vou até digitar aqui, escrever melhor esse globo.com para ficar mais aqui visível na tela, www.globo.com. Então, entendam da seguinte forma, pessoal. Eu sou um ponto cliente querendo ir num ponto que tem o controle de uma página. Eu estou indo num computador especial de controle, estou indo num servidor. Então, o meu computador, né, que é um PC, um computador de uso pessoal, aquele mouse com mouse, teclado, monitor e gabinete, vai ter um fax modo, uma linha telefônica, que é o meio que vai me dar 56 kbps por segundo, legal? Por segundo, para me levar até o provedor. E o provedor, através do seu roteador, através da fibra ótica, vai me levar lá na própria, na Globo, né, no lugar que eu quero ir, a gigabits por segundo, ou seja, altíssima velocidade, porque é um cabo de vidro que conduz os dados no formato da luz em altíssima velocidade. Então, esse computador que eu quero ir é um computador de controle, é um servidor. Então, é o computador da Globo que está controlando a página para mim. Legal? Então tá ali a Globo.com, o nome da página que eu quero ir, né? O DNS da página que eu quero ir. Então vou acrescentar aqui, ó, o nome dela, o DNS dela. Então, como eu disse para vocês, a ideia de número IP, né? Tem o IPv4 e o IPv6 que 2010, 2009, começou essa pesquisa e a implementação veio desde 2011. Por quê? Porque os números que os computadores têm que ter para estar conectado, o número IP, ele veio acabando. Por quê? Porque é um número pequeno. Ele é um número dividido em 4 partes, né? Onde cada parte vai de 1 até 255, de 4 até 12 números. Então tá aqui, ó, o menor número IP, 1.0.0.1, dividido em 4 partes. Em cada parte vai de 1 até 255, só que tem aqui uma exceção, ó. Com a exceção, pode ter zeros no meio. Então tá aqui, pode ter zeros no meio. Legal? E por poder ter zeros no meio, ele vai de 1 até 255 cada parte e tem de 4 até 12 números. Então esse daqui é o menor número IP, beleza. Agora quem é o maior número IP? 255.255.255.255. Esse é o maior número IP. E quantos elementos ele tem? Ele tem 12 números no seu total. E aí o que eu começo a perceber? Esse número da Globo que eu quero ir pode ser, por exemplo, 128.234.0.9. Por quê? Porque está dividido em quatro partes. Em cada parte vai de 1 até 255 e tem de 4 até 12 números. Então, no total ali, eu tenho 8 números, né? E como eu falei para vocês, o IP está indo para a versão 6. Que ao invés de ter 12 números, ele vai ter 32 números. Ele tem 8 grupos, na verdade, 4 números. Ao invés de ter 4 grupos, ele vai ter 8 grupos de 4 dígitos. Vai ter não, já tem. E trabalha com um sistema hexadecimal. Legal? Então vamos lá. Vamos entender. Qual é a missão do provedor? O provedor é uma empresa que tem um computadorzinho lá dentro dela que me dá um número IP para estar conectado. Então o computador lá do provedor, né? Em específico, o servidor de DHCP, né, é um computador que trabalha com o protocolo DHCP que me dá um número IP para estar conectado. Então, quem é que me conecta? O provedor. Então, o que é me conectar? É me dar um número IP e buscar na internet algo que eu queira. O que eu quero? Quero que me leve na Globo.com. Então, qual é o computador do servidor que faz isso? É o servidor de DNS. O provedor tem um servidor de DNS para quê? Para quando eu passar o nome, ele trocar o nome Globo.com pelo número correspondente. Qual o número correspondente ao site da Globo.com? Esse daqui que eu tracei como exemplo, 128.234.0.9. Então, pessoal, essa visualização a respeito da conexão de escada é uma visualização que vai dar parâmetro para a gente estudar o que é banda larga e o que é uma conexão sem fio. Então essa visualização você já tem que ter. Então olha para cá o que eu tenho traçado aqui para você. Olha o que efetivamente eu preciso ter em mente. Vamos lá. Olha para cá. Quando eu penso, né, na conexão banda larga, por exemplo, conexão banda larga ela pode se apresentar
de várias maneiras para você, pela linha telefônica, pelo cabo de rede ou uma conexão sem fio, via rádio satélite, por exemplo. Legal? E aí o que acontece? Conexão banda larga pela linha telefônica é chamada de conexão ADSL, né? Tem o Velox, por exemplo, da Telemar, da Oi, que oferece no Rio de Janeiro, por exemplo, esse tipo de conexão. Legal? Então precisa de um modem? Sim, o ADSL modem. É um modem para poder conectar através desse meio, que vai me dar qualquer velocidade que eu queira pagar. 300, 600K, 1 mega, 2 mega, 4 mega, 8 mega. Não esqueçam, é megabits por segundo. São dados enviados e recebidos por segundo. São bits, né? Então tem de 10 mega, 15 mega, 20 mega, 50 mega, 100 megabits por segundo. Então a minha primeira visualização que a gente tem que ter, tá? Outra ideia, pode ser via cabo de rede? Pode. E qual é o cabo de rede usado nessa conexão? É o cabo coaxial. Então, por exemplo, o Virtua.net utiliza esse cabo, é uma conexão via cabo. E aí, naturalmente, quando eu penso em rádio satélite, é uma conexão sem fio, wireless. Então, quando eu penso, além desse modem, um ADSL modem, usar o cable modem, quando é sem fio, eu vou ter um modem específico, que é o wireless modem. Na verdade, é aquele mesmo circuito. Eu, do meu ponto, acessando um determinado host, determinado ponto. E quem vai me levar lá dentro? O próprio provedor, que é a empresa que vai me dar o número IP através do servidor dela de DHCP, guarda isso, importantíssimo. E ao mesmo tempo, ela vai buscar os nomes que eu quero através do computador dela, de um servidor dela, de um computador que faz isso para ela, que busca os nomes, que é o servidor de DNS. Legal? Buscar nomes naturalmente. Beleza? Então, pessoal, essa ideia da conexão banda larga nos arremete a um conceito muito importante, que é a ideia da conexão ADSL em si. O que quer dizer ADSL? Asymmetric Digital Subscriber Line, ou seja, linha de assinante digital assimétrica. Então, quais são as características que eu vejo para isso? Então tá aqui, ó, conexão ADSL. O que eu uso? Eu uso o modem externo ao gabinete. Eu uso uma maior velocidade, é um conceito que agrega com relação à conexão ADSL. A conexão é constante, ela não cai como caía, conexão através da linha telefônica, quem teve lembra disso. E a linha telefônica sempre está disponível. Então o que quer dizer ela está sempre disponível? Guarda aqui. Ou seja, existe assimetria, uma conexão assimétrica. O A do ADSL quer dizer assimétrico. Vamos entender por quê. Por que isso, Luciano? Porque eu consigo fazer download, downstream, ou seja, upload e upstream. Ou seja, eu consigo pegar áudio e consigo mandar áudio. Eu consigo navegar na internet com dados e enviar dados. Ou seja, não é igual a conexão de escada que eu usava ou o telefone com áudio ou efetivamente eu utilizava a conexão. Se tivesse conectado à internet, dava ocupado o próprio telefone. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso para não termos problema. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos lá, estamos caminhando. Além disso, toda vez que eu coloquei ali a ideia da conexão, de escada, enfim, e aí eu fui trabalhando, é muito importante a gente entender alguns conceitos com relação a essa conexão aí, e é o que eu vou trazer para vocês agora. Quando eu disse assim, ó, que a conexão de escada, ela tem lá 56 kbits por segundo, primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte, quando você digita A na internet, ou no teclado, né, para enviar pela internet, num sistema de bate-papo, por exemplo, pelo fio do teclado vai entrar 10100100, ou seja, vai entrar 8 energias nesse computador aqui. 8 energias. Ou seja, vai entrar o quê? 8 bits. E esses 8 bits vão formar esse caractere aqui, essa letra A. E esse caractere, essa letra A, forma o que a gente chama de byte. Então, quem é um byte? São 8 bits. Então, naturalmente, quando eu digo bit, energia, eu estou falando de dados. Que na quantidade de 8 dados, de 8 choques e não choques, vai se transformar em uma informação. Então está aqui para vocês, 8 dados, uma informação.
Legal? Então, 56k bits por segundo, o K quer dizer o quê? Quilo. 1000. O M quer dizer mega, da ideia de milhão. Quer ver? Então, numa discada, vamos botar aqui uma conexão ADSL. Como é que se comporta a conexão ADSL? A conexão DSL tem 10 megabits por segundo. Ou seja, essa conexão vai ter o quê? Em termos de conexões? Ela vai ter 10 milhões de dados enviados e recebidos por segundo. Conexão ADSL. Eu posso ter uma conexão de giga. Olha para cá a ideia do giga. Né? Giga quer dizer o quê? Bilhão. Eu vou ter, né, de conexão através da fibra ótica, 10 GB, por exemplo, 10 bilhões de dados enviados e recebidos por segundo. E o T quer dizer tera. Na verdade, esses multiplicadores não são utilizados só em termos de velocidade. Então, se você, além de pensar em velocidade, você, por exemplo, quiser pensar que um arquivo, por exemplo, uma foto, uma música que tiver, esse arquivo é um docx, é um documento do Word 2010, ele tiver um tamanho, qual vai ser o tamanho atribuído para ele? Ah, ele tem 250 KB. E eu vou poder botar ele, por exemplo, no próprio disquete, que é uma memória. Quanto é que cabe essa disquete? Aí sim, ó, 250 KB cabe em 1.44 MB? Cabe. Disquete 3,1,5 polegadas é o disquete pequeno. Posso colocar no CD com 700 MB? Posso. Posso colocar no DVD? Efetivamente? Também posso. Quanto cabe no DVD? 4,7 GB. Posso colocar no próprio HD, no disco rígido, com 10 terabytes? Posso botar no próprio HD. Então, o byte é a informação. Então, ele mensura, ele dá tamanho a essa informação. Ele quantifica essa informação. Pega esse teu slide, faz essas observações que são muito importantes aí para que você desenvolva uma teoria de forma correta e não confundam mais a diferença de bit para byte, né? Então, conexões, eu estou pensando em bit. É a menor informação possível, choque e não choque. Legal? Agora, unidade de medida de informação, quando eu quero medir, eu meço, né, o peso, o volume, o tamanho do arquivo em byte, naturalmente. Não esqueçam isso, tá? Então, fechando essa ideia, eu vou falar um pouquinho de conexão sem fio. A banda larga é agregar a ideia de alta velocidade. Alta velocidade está implícita no conceito de banda larga. Porém, o que você vê, meu aluno? Que quando eu penso em wireless, IEEE 802.11, esse daqui é o número do registro que diz que aquela conexão é uma conexão registrada como sem fio, no Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, e então, naturalmente, o que eu começo a perceber? Essa conexão sem fio, de cara, ela pode ser fixa ou móvel. Não quer dizer que é sem fio que seja móvel, tá? Móvel que pode ter deslocamento, que é o que acontece com o operador de telefonia celular. Mas na praia, no shopping, na livraria, na sua casa, a internet que você tem lá, sendo distribuída de um ponto, de um roteador Wi-Fi, né? Na verdade, essa conexão ela é fixa. É uma conexão via ondas eletromagnéticas, porém é fixa, né? Via rádio, satélite, ondas de rádio, né? Infravermelho igual o controle remoto da televisão, do DVD, enfim. E a ideia do Bluetooth, que é o conceito novo, que é um sistema de transmissão sem fio. Então tá aqui, ó, Bluetooth é um sistema que foi criado inicialmente para celular, tem um alcance por padrão aqui, ó, de 10 a 100 metros, coloca aí, ó, de 10 a 100 metros. Consegue transmitir arquivos, eu envio e recebo arquivos entre os próprios componentes, legal? E com a facilidade, sem impeditivos. Ou seja, o que quer dizer sem impeditivos? Atravessa a parede, não importa. Na verdade, vai chegar ao ponto lá, vai passar por uma fechadura e vai chegar ao computador de destino. E a ideia do arquivo é que você manda foto, vídeo, né, documento de um computador para o outro através de um sistema de transmissão desse. Só tem um conceito aqui que muita gente confunde,
que é a ideia do Wi-Fi, né? Quando eu penso em Wi-Fi, quer dizer o quê? Wireless Fidelity, ou seja, uma conexão sem fio para computador. Então, o mouse e o teclado é uma conexão pode ter conexão sem fio ou com fio. A impressora pode ter uma conexão com fio e sem fio. A rede local pode estar toda com fio, mas quando não tem fio, já que esses componentes são para computadores, o mouse e o teclado, ele passa a ser chamado de Wi-Fi. A impressora, ela é uma conexão, pode ter uma conexão Wi-Fi. A rede local pode trabalhar dessa forma, Wi-Fi. Legal? Então, pessoal, tudo que a gente está tratando, qualquer probleminha que você tem, ó, já está aqui o meu Facebook, facebook.com/grupos/professor Luciano Antunes, ou então joga lá no sistema de busca lá, professor Luciano Antunes, e aí a gente vai ser amigo do Facebook e a gente vai conseguir progredir nessa sua matéria aí. Legal? Então, pessoal, só para entender e finalizar esse assunto a respeito de conexões, eu queria agregar mais uma informaçãozinha. Quando eu penso em conexão sem fio, ela pode estar em rede. Essa rede é uma rede Wi-Fi, ou então uma WLAN, que é uma Wireless LAN, ou ainda posso dizer que é uma LAN sem fio, uma rede sem fio, né? Onde tem um ponto distribuidor, um ponto de acesso, né? Que a gente chama de Access Point, para distribuir essa conexão. Agora, quando eu estou trabalhando com mobilidade, estou tratando de rede celular de forma móvel. Então tem uma operadora que pode ser a Claro, que é a antiga TL, que era TDMA, né? Que era de primeira geração, passou a ser de segunda geração, que passou a ser de 2.5G e teve que trocar de TDMA para GSM para ser de 3G. Legal? Terceira geração em diante, só se trabalha na tecnologia TDMA. E aí, naturalmente, na primeira geração, se conectava via WAP, que era a tecnologia que permitia chegar até 14.4 kbps por segundo. Uma velocidade muito ínfima, né? Então, quando eu penso na Vivo, que trabalhou com CDMA, que já chegou na segunda geração, já trabalhou com a tecnologia chamada de GPRS, que trabalhava com uma conexão até 115 kbps por segundo. Né? Trabalhava não, trabalha, né? E aí o que aconteceu? A TIM e a Oi já chegaram com GSM, né? Na segunda geração também, porém evoluindo até a 2.5G, a Vivo também do CDMA foi até 2.5G e trocou para GSM para passar a ser 3G, legal? E aí com 2.5G tinha a conexão na velocidade Edge, né? Quando você vê um Ezinho, uma setinha subindo e descendo lá no teu celular, é porque você está conectado nesse padrão. Da mesma forma que tiver um Hzinho, você está numa conexão 3G, né? Que é, na verdade, a conexão HSPDA, que chega até 10 megabits por segundo. Que no Brasil as operadoras vendem 1 mega, porém o 3G chega a 10. Por isso que a gente tem que até ter cuidado, né? Esse conceito novo de conexão 4G vai de 10 a 100 megas. Se ele não consegue me dar 10, como é que ele me promete 100? Então tem que ter cuidado com relação a essa operação, porque não funcionalmente está estabelecido. Vende-se o aparelho de 4G, a transmissão pode ser 4G, beleza, mas ainda não chega à totalidade de velocidade. Legal? Então, pessoal, até aqui a gente foi bem. Queria deixar essa mensagem para você, juntos, né? Que juntos nós somos mais fortes. E, naturalmente, vou estar junto com você sempre, a partir de agora, aqui através do tutor, através do meu site. E, naturalmente, a gente vai estar trabalhando todo esse conceito que você precisa aí para o seu concurso, eu te apoiando cada vez mais para realizar suas provas. Legal? Então, um abraço aí, um sucesso, qualquer probleminha, manda um e-mail, meu e-mail, ou então professor Luciano Antunes através do Facebook. Sucesso aí, pessoal. Fica com a gente aqui no Tutor.